Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 1, versículo 1 em diante. Nós vamos entrar na nossa 8ª mensagem da árvore genealógica de Jesus, amém? Mateus capítulo 1, versículo 1 diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Minadab, e a Minadab gerou Naasson, que nós pregamos na última palavra, e Naasson gerou Salmão, amém? Hoje nós vamos falar de Salmão. Então nós acompanhamos aqui junto que essa árvore genealógica é a tribo de Judá, amém? Aonde vem o nosso Messias, e a gente começou a acompanhar toda a história de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Judá, né, Pérez, e aí sucessivamente. E agora nós vamos entrar na vida de um homem chamado Salmão. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração. Eu quero orar contigo para que o Espírito Santo nos traga graça nessa noite. Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome. Tu és de fato o único que merece todo louvor, toda honra e toda glória. Eu quero entregar a minha vida, a vida dos meus irmãos nesta noite diante do teu altar. A nossa oração, Deus, é que o Senhor nos pegue por dentro, que o Senhor nos revele tudo aquilo que tu tens para fazer nesta noite. Derrama sobre nós uma graça, tenha misericórdia de nós e leva as nossas mentes cativas ao teu altar. Nos ajuda a compreender muitas coisas que talvez aparentemente sejam difíceis de serem entendidas, mas a tua palavra diz que quando o teu Espírito, ele se mistura com a letra, ele traz esclarecimento para a nossa mente. A minha oração esta noite é: abra as comportas dos céus e nos revela aquilo que é o teu propósito para esta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Aleluia. Quando você, bota lá de novo no último versículo que nós lemos lá sobre Salmão. Naasson gerou Salmão, agora bota o versículo 5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quando a gente vai estudar a vida de Salmão, a Bíblia fala muito pouco sobre esse homem, ou quase que nada. Salmão foi mais um dos homens que passaram pela árvore genealógica e que tiveram uma importância muito grande, mas não tiveram tanta relevância com a sua história. E quando a gente começa a trazer para os dias atuais, a gente vai perceber pessoas na face da terra que o seu nome não é muito falado, mas às vezes uma única atitude dessa pessoa mudou a história não só da sua família, mas daqueles que estão próximos dele e de talvez de gerações futuras que vão começar a entender de verdade aquilo que o Senhor tem para fazer. Então Salmão foi um desses homens. A Bíblia revela pouco as coisas a respeito de Salmão, ou quase que nada, mas a Bíblia nos traz algo que, pelo menos comigo, mexe muito. A Bíblia diz que ele se casa com uma prostituta. E quando você lê uma prostituta, se hoje uma mulher de prostituição já é algo que é colocado meio que de lado diante da sociedade, eu queria que você tentasse imaginar naquela época o que era uma prostituta naquela época. Uma mulher que não tinha valor, uma mulher que não tinha relevância, uma mulher que era desprezada e era usada somente para trazer prazer para os homens daquela época. Só que a Bíblia diz que essa mulher, essa prostituta chamada Raabe, ela teve uma importância extremamente grande, não só na árvore genealógica, mas também em toda a história de Israel. Quando você vai para o capítulo 2, coloca para mim Josué capítulo 2, por favor. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta,
cujo nome era Raabe. Repete comigo, Raabe. E dormiram ali. 2. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei por onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias, e pelo caminho do Jordão até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: bem sei que o Senhor, preste atenção nisso, bem sei que o Senhor deu esta terra, vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e que o fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe recebe esses 2 espias, ela guarda eles na sua casa, e quando o rei de Jericó ele fica sabendo que ela recebeu esses caras, ele manda os homens daquela cidade lá e perguntar para ela: é verdade que os homens estiveram aqui? Ela falou: é verdade. Naquele momento, até então, ela estava dizendo a verdade. Ela falou assim: é verdade, porém eles já se foram. E aí começou uma mentira na vida dela. E ela disse que eles haviam ido embora porque ela estava preservando a vida daqueles 2 espias. Os homens da cidade vão embora. Depois o texto é grande, você vai perceber lá, esses homens, esses espias ficam 3 dias em Jericó. Tudo isso é algo profético, que um dia mais à frente a gente fala mais sobre isso. Mas é interessante que Raabe, ela recebe esses 2 espias e ela faz uma declaração para eles que eu não sei você, mas me deixa muito impactado. Ela diz para eles o seguinte: olha, nós conhecemos o Deus de vocês, nós estamos desmaiados. Em outras palavras, diz assim: nós estamos perdidos. Nós sabemos quem é o teu Deus e aquilo que Ele vai fazer conosco. O que Raabe estava dizendo é o seguinte: eu sei que se eu entregar vocês, o rei de Jericó, ele vai arrancar a vida de vocês, mas de nada adianta eu entregar vocês, porque Deus vai mandar outros espias aqui, porque a cidade Deus já entregou nas mãos de vocês. Então de nada adianta eu entregar a vida de vocês nas mãos do rei. Então eu prefiro poupar a vida de vocês e pedir a vocês se vocês podem poupar a minha vida, porque a Bíblia diz que tudo que a gente semeia a gente colhe. Então Raabe, ela começa a fazer ela propõe uma aliança para aqueles homens: olha, eu vou poupar a vida de vocês, mas eu vou pedir uma gentileza para vocês. Quando vocês invadirem a terra, porque vocês vão invadir, porque o Deus de vocês deu essa terra para vocês, e não tem jeito, vocês vão invadir, vocês vão possuir a terra. Quando vocês possuírem a terra, eu peço para vocês: não mate a mim, não mate o meu pai, não mate a minha mãe, não mate os meus irmãos, não mate ninguém da minha família. Aqueles homens fazem essa aliança com Raabe, e eles falam: tá bom, tá ok, só que só tem uma coisa: nós temos uma aliança contigo, mas para que essa aliança ela possa valer, no momento em que nós invadirmos Jericó, você precisa colocar um fio de escarlate, em outras palavras, um cordão vermelho na tua janela, para que a gente possa ver de fato qual é a tua casa, e nós vamos destruir tudo, porque a ordem de Deus é que não sobrasse nada, amém? Quando eles invadem Ai, a cidade de Ai, eles guardam uma capa babilônica. Quem lembra desse texto? Que fala sobre Acã.
eles guardam uma capa, um dos homens, Acã, guarda uma capa babilônica. Deus mandou destruir tudo, eles guardaram uma capa babilônica e guardaram também barra de ouro. Então, quando eles foram invadir, na verdade, a cidade de Ai, eles foram derrotados pelo povo de Ai. Amém? Estamos juntos aqui? Amém? Então a gente percebe que quando Deus dá uma ordem para que seja feita alguma coisa, essa ordem precisa ser cumprida. E Deus havia dado uma ordem para eles destruírem tudo. Só que eles poupam a vida dessa mulher. Por que eles pouparam a vida dessa mulher? E é interessante que essa mulher, depois quando você vai lendo a história, ela é reconhecida na árvore genealógica, não mais, até diz que ela era uma prostituta, mas ela não é conhecida, literalmente, a salvação dela não veio através da prostituição, mas sim da atitude que ela teve. O que eu quero nessa noite falar contigo, é que a nossa vida, por mais que nós possamos passar por algumas adversidades, por mais que nós possamos ter um rótulo diante de algumas pessoas, o que vai importar são as nossas atitudes diante do nosso Deus. Quando você tem uma atitude que condiz com aquilo que Deus tem de propósito na terra, Ele tem prazer em não só te abençoar, mas abençoar aqueles que fazem parte da tua história. Então as tuas atitudes, eu tenho dito nesta casa que nós não podemos julgar as pessoas, porque às vezes a gente vê uma pessoa que a sociedade rejeita, mas aquela pessoa que a sociedade rejeita, nós não sabemos qual é o final dessa pessoa. Então às vezes aquilo que nós rejeitamos é aquilo que Deus lá na frente vai aprovar. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque hoje aquilo que parece não fazer sentido nenhum, pode ser que amanhã faça todo sentido. Porque Raabe, ela, quando quem olhasse para ela, a vida dela não fazia sentido, até o momento em que os espias entraram em Jericó. Quando eles entram em Jericó, a vida de Raabe, ela é trocada, ela é mudada, a sorte de Raabe é mudada. Raabe, que era uma prostituta, agora ela passou a ser uma pessoa que salvou 2 homens, e por ela ter tido uma atitude de salvar 2 homens, 2 espias, ela foi salva pelo Deus eterno. E é interessante que quando você vai para Hebreus capítulo 11, versículo 31, coloca para mim, Hebreus 11, 31, fala dos heróis da fé. Olha quem que aparece nessa história. Pela fé, repete comigo, pela fé quem? Quem pela fé? A meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Em outras palavras, o texto está dizendo o seguinte, coloca a versão NTLH, por favor. Olha o que diz o texto na versão atual. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Então Raabe, ela era uma prostituta, mas ela naquele momento, ela entendeu o que Deus ia fazer naquela terra, e ela preferiu participar daquilo que Deus estava fazendo, do que continuar sendo rebelde àquilo que Deus estava fazendo. Eu quero que você preste muita atenção nessa noite, em algo que é muito simples, mas que pode mudar a sua vida. Às vezes nós olhamos para uma pessoa que, quando você olha para ela, por não frequentar uma congregação, por ela não ser uma cristã, às vezes você olha para ela acreditando que ela está completamente perdida, porque ela não faz parte do teu ciclo de relacionamento e daquilo que você crê. Mas pode ser que essa pessoa, ela venha ter uma atitude, ou talvez algumas atitudes, que você como um homem de fé, como uma mulher de fé, pode não ter. O mais importante, entenda uma coisa, o mais importante não é você congregar dentro de um corpo. O mais importante é você entender o porquê você faz parte desse corpo. Porque estar dentro de um corpo sem entender o porquê, de nada adianta. Enquanto nós não entendermos o motivo para o qual fomos chamados por Deus para fazer parte de um propósito, nós jamais alcançaremos o nosso objetivo, e nem tampouco o objetivo de Deus através da nossa vida. Você está comigo aí? O que eu quero nessa noite trazer para o teu coração é que Raabe, ela era uma mulher que a sociedade olhava para ela como uma pessoa que não tinha jeito. E olha que coisa incrível, Raabe, ela escolhe, ela decide abrir mão da sua nação, do seu povo, para
trazer um povo que ia lutar contra a sua nação e fazer com que a sua casa pudesse acolher aqueles espias que estavam chegando ali. Mas é interessante, o que mais me impressiona na vida de Raabe é que Raabe, quando ela é poupada pela sua vida, ela, ao invés dela meter o pé, largar aquele povo que matou o seu povo e ir buscar uma outra nação para viver, ela decide viver na nação que lutou contra o seu povo. Você ainda está aí? Eu não sei se você consegue entender, mas assim, Raabe, ela quando ela faz um voto com os espias, quando os espias invadem a terra, quando o povo de Israel invade a terra e mata toda a nação e poupa somente a sua vida, a sua família, ela poderia muito bem pegar a sua família e partir para uma outra nação e começar a morar em um outro lugar que não fosse o lugar aonde aqueles homens mataram o seu povo. Mas ela, por decidir estar fazendo parte, a partir daquele momento, daquele povo de Israel, mais à frente, ela conhece um homem chamado Salmão, ela se relaciona com esse homem. A Bíblia não diz, mas eu creio que aquela Raabe prostituta, quando ela decide morar junto com o povo de Israel, ela muda a sua identidade. E agora ela deixa de ser uma prostituta para ser mãe de filhos. Ela deixa de ser uma meretriz para ser uma mulher respeitada no meio da sociedade. O que eu quero que você, nessa noite, pense junto comigo, é que não importa quem nós éramos até chegar esse dia. O que importa é quem nós nos tornaremos com as nossas decisões. Porque a Bíblia é muito clara: aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas antigas se foram, eis que tudo se faz novo. Deus, Ele nunca vai olhar para você por aquilo que você fez, mas Ele vai olhar para você por aquilo que você é, por aquilo que você se tornou. Raabe é essa mulher, e quando você começa a entrar um pouco mais profundo, a Bíblia fala sobre 2 espias, a Bíblia fala sobre uma prostituta. A Bíblia fala que os espias moraram dentro da casa da prostituta durante um tempo, sim ou não? É o que está escrito, você leu comigo. E eu queria que a gente trouxesse agora para a parte profética agora. Amém? A Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, que Jesus abre mão da sua glória. Ele sai do seu reino, ele entra numa terra, ele entra num outro reino, ele passeia num reino, ele visita um reino e depois ele volta para a casa do seu pai. A Bíblia diz que quando ele volta para lá, ele deixa uma pessoa aqui chamada Espírito Santo. São 2 espias. Eu queria que você olhasse para Raabe agora, olhando para você e para mim, entendendo que nós somos essa prostituta dos dias de hoje. É duro o que eu estou te falando, mas é uma realidade. Nós somos a prostituta dos dias de hoje. Muitas vezes servimos a Deus, mas fazemos muitas coisas que desagradam a Deus. Mas se nós entendermos que a nossa casa, o nosso corpo, ele toma posse dos espias que habitam dentro de nós, nós guardamos esses espias com a certeza de que eles vão voltar para a sua terra e que eles vão trazer de volta o reino do Messias. Se você entender isso, muda a tua vida. Você está aí comigo? Essa prostituta que a Bíblia fala é exatamente o comportamento da igreja. Porque qual é a função de uma prostituta? É se relacionar com vários homens. O grande problema da igreja é que a mesma igreja que adora só um Senhor, é a mesma igreja que quando passa por um momento de dificuldade, permite que o seu Senhor seja trocado por mamão. É a mesma igreja que quando está tendo desejo, permite que vá se relacionar com situações mundanas. Então essa mesma igreja que ama ao Senhor, muitas vezes ela se prostitui e ela se envolve com outros deuses, com letra minúscula. Mas o que é mais lindo na história é que Deus não olha para Raabe como uma prostituta, mas Ele olha para Raabe como uma mulher que abrigou os espias, abriu a sua casa para que os espias habitassem dentro dela, vissem toda a cidade e que depois pudesse ser feito a grande obra. E mais interessante que quando a nação de Israel, eles entram em Jericó, Raabe começa a fazer parte daquela história. Eu não sei você, mas o desejo do meu coração é que eu possa me tornar um povo eleito do Senhor. O desejo do meu coração é que eu e você possamos fazer parte do exército do Deus vivo nesses dias. Deus está procurando homens e mulheres posicionados.
Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a abrir mão de muitos valores que o mundo oferece, para poder viver o melhor dessa terra. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, e Ele está procurando aqueles que Ele pode de fato confiar. Existem riquezas, igreja, existem riquezas não terrenas, existem riquezas espirituais, que Deus quer entregar para o povo de Deus, mas Ele só não tem encontrado o coração verdadeiro para poder depositar essas riquezas. Pastor, mas como assim? E quando eu digo riquezas espirituais, porque quando você recebe uma riqueza espiritual, naturalmente a riqueza material se manifesta na tua vida. Buscai o meu reino e a minha justiça e todas as o quê? A Bíblia não diz para que eu e você possamos correr atrás das bênçãos. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor vão nos... Se a gente corre atrás das bênçãos, alguma coisa está de errado. Deus não manda a gente ficar igual louco correndo atrás da bênção. A Bíblia manda que a gente cumpra princípios, e as bênçãos do Senhor vão seguir atrás de mim e de você. Salmão foi um homem que teve pouca expressão, mas ele se relacionou com uma prostituta, se casou com ela, e fruto dessa relação veio um menino chamado Boaz. Repete comigo, Boaz. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre Boaz. Quem é Boaz, pastor? A Bíblia diz que Boaz é o resgatador. Boaz se casou com uma mulher chamada Ruth. Ruth era uma viúva. Ruth morava numa cidade distante. Ou melhor, ela vai morar numa cidade distante. Quando ela vem, ela aparece em cena, ela passando necessidade junto com a sua sogra, Noemi. Ela vai para um campo de um homem chamado Boaz. Boaz, ele quando vê Ruth, ele decide se casar com ela. E fruto dessa relação veio um homem chamado Obed. Quem é Obed, pastor? Obed é avô de Davi. Obed teve um filho, que depois lá na frente a gente vai ver também, chamado Jessé. E depois de Jessé vem o rei Davi. A história ela vai acontecendo, porque eu hoje conversava com um irmão aqui na igreja. Eu estava dizendo para ele o seguinte, ele estava me dizendo que ele tem desejo de casar. E eu estava conversando com ele, eu falei assim, você sabe de fato o que é casamento? Ele ficou assim me olhando. Eu falei que casamento não é você ter um sentimento no teu coração e ela ter um dela, e vocês estão apaixonados um pelo outro, vocês vão decidir casar. Isso não é casamento, isso é paixão. Casamento é você decidir construir uma vida junto com essa pessoa, sabendo que você vai passar momentos maravilhosos, vai passar momentos difíceis, mas independente dos momentos que você passar com ela, você vai estar disposto a seguir até o final da tua vida com essa pessoa. Você está disposto a isso? Porque hoje as pessoas casam, e aí elas não estão mais felizes, e por não estar mais feliz, pastor, eu não sou mais feliz, eu não amo mais. Se você encontrar na tua Bíblia, por favor, me apresenta que quando você casa e você continua se relacionando porque você ama. Você me apresenta na tua Bíblia, porque na minha eu não consegui enxergar isso ainda. A Bíblia fala que Cristo é o noivo e nós somos a noiva. A Bíblia é clara e diz que o noivo ele é fiel, mas a noiva é infiel. O noivo deu a sua vida pela noiva, mas a noiva várias vezes abriu mão do seu noivo para se relacionar com outros homens. Mas nem por isso o noivo abriu mão da noiva, porque o relacionamento do noivo não está de acordo com aquilo que a noiva sente, mas de acordo com aquilo que ele é. Você está aí? Cristo me ama e Ele te ama não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Ele é. Ele decidiu te amar e me amar e entregar a sua vida por mim e por você. Se fosse por merecimento, eu e você não éramos para estar aqui nessa noite. Nós não merecemos esse amor. Nenhum de nós merece esse amor. Fala de um amor ágape, um amor verdadeiro, um amor que passa por todos os limites da humanidade. É um amor que é quase que inexplicável. Esse amor que Ele sente por mim e por você é um amor que nós nunca vamos conseguir corresponder a Ele. Mas não tem a ver com o que a gente sente, tem a ver com o que Ele sente por nós. E por isso Ele sustenta esse relacionamento até o final. Por mais que muitas vezes nós desejamos nos separar dEle, Ele continua
andando atrás de mim e de você, dizendo: não, você é o meu escolhido, eu decidi me casar contigo, eu vou dar minha vida por você. Se você estiver lá no mais profundo abismo, eu vou estar lá contigo. Se você estiver no lugar mais alto, eu estou lá também. Aonde você for, eu vou estar contigo, porque a nossa relação de amor não tem a ver com o que você sente, mas tem a ver com o que eu sou. A Bíblia não diz, mas eu acredito que quando Salmão, para a Bíblia falar que aquela mulher era uma prostituta, todo mundo ali em Israel sabia que ela era uma prostituta. Mas Salmão, ele decide se casar com essa prostituta. Uma coisa é Raabe receber os espias na sua casa e fazer parte de uma história do povo de Israel, do momento em que o povo de Israel invade Jericó. A outra coisa é ela fazer parte de uma árvore genealógica, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Salmão poderia ter escolhido uma outra mulher para fazer parte da sua história e se casar com uma israelita. Mas ele decide casar com uma mulher de uma outra nação, de um outro povo, de uma outra língua. Salmão decide casar com uma mulher, porque ele entendeu que aquilo que aquela mulher carregava não tinha a ver com o seu passado, mas tinha a ver com o seu presente. Salmão não olha para Raabe pelas coisas horríveis que ela fez, mas Salmão olha para Raabe por aquilo que ela estava fazendo no momento. Você ainda está aí? Não deixe o diabo acusar você do teu passado. Essa semana eu atendi uma pessoa incrível, uma menina de Deus, junto com a pastora. E ela, infelizmente, ela por ter tido uma perda de uma pessoa que ela muito amava na sua vida, isso já se passaram alguns meses, ela continua nesse luto. Então hoje ela não percebe, eu falei para ela foi enterrada junto com aquela pessoa. Então hoje ela não consegue viver a identidade real que o Senhor tem para ela, porque ela foi enterrada no dia do sepultamento daquela pessoa. O que o diabo quer de você e de mim é roubar a tua e a minha identidade, porque se ele rouba quem você é, ele rouba tudo que é teu. Se você não consegue entender qual é o propósito de Deus na tua vida, porque ganhos e perdas todos nós vamos ter na vida. Essa semana que passou eu conversava com um amigo. Eu não conheço um homem, eu não conheço uma mulher que só ganhou na vida, que nunca perdeu. Eu não conheço nenhum. Eu trabalho no mercado imobiliário, já falei isso aqui há 25 anos. Fiz vários negócios que me fizeram chegar ao sucesso, mas fiz um negócio que foi o pior negócio da minha vida, o mais caro que eu fiz, o pior da minha vida. Mas eu não me permito que um negócio ruim que eu fiz na minha vida, ele venha roubar a minha identidade, para que eu esqueça os grandes projetos que o Senhor tem pela frente. Eu não permito que isso aconteça. Eu tenho duas opções: ou eu me agarro às coisas erradas que eu fiz do passado e continuo vivendo o meu presente, mas com o meu pensamento no passado, ou eu decido cortar o meu passado, largar ele para trás e viver daqui para frente aquilo que o Senhor tem para mim. Salmão resolveu dizer o seguinte: olha, eu sei que você tinha uma vida muito feia no passado, mas eu quero te perguntar o seguinte: você está disposta a abrir mão do teu passado, ser minha mulher, e nos relacionarmos como um homem, como uma mulher de Deus? Estou, Salmão. Então você vai ser minha mulher, Raabe. E fruto dessa relação vem um homem chamado Boaz. Quando você decide jogar o teu passado fora, você decide reescrever de novo a tua história de vida. A Bíblia, ela é clara, que quando eu e você nascemos, o Senhor escreveu linhas a teu e a meu respeito, e as linhas que Deus escreve, Ele não apaga. A única pessoa que pode sair dessa linha é você mesmo. Exemplo que eu vou te dar, prático. Eu tenho 3 filhos, e eu decidi na minha vida, junto com a minha esposa, e todos os dias a gente ora em cima disso e a gente profetiza: os nossos filhos serão homens de Deus, vão se casar com mulheres de Deus, serão profetas de Deus, serão homens que vão tocar a nação. Nós profetizamos todos os dias e ensinamos todos os princípios que eles têm que fazer para que eles se tornem o homem que nós como pais decidimos que eles se tornassem. Estamos juntos até aqui? Amém? Só que eles são menores de idade e daqui a alguns anos eles vão se tornar maior. E quando eles fizerem a maioridade, eles vão começar a ser donos do seu nariz.
e eles vão decidir se eles querem de fato andar no caminho que o papai aqui disse para eles que era bom, ou se eles vão andar no caminho que eles acham que é bom para eles. Se eles andarem no caminho do papai, porque o papai já viveu muitas experiências de vida, e o papai sabe o que é bom e o que é ruim, se eles decidirem andar no caminho do papai, eles vão colher o melhor dessa terra. Mas infelizmente, eles, por não aceitarem os conselhos do papai, que está tudo escrito aqui, ele prefere viver as suas próprias experiências e saber se é bom ou se é ruim. Por isso você vê pessoas frustradas. Decisões erradas trazem consequências severas. Abraão decidiu se relacionar com 2 mulheres. Até hoje o Oriente Médio tem BO, por causa da decisão errada de Abraão. Davi decidiu se relacionar com várias mulheres. Os filhos, um matou o outro, teve incesto, teve uma série de loucura. Deus nunca disse para Davi ter um monte de mulheres. O final da história de Salomão foi ele adorar outros deuses. Deus nunca mandou ele se envolver com mulheres de outros povos. O projeto de Deus sempre foi o melhor para você e para mim. Nós só precisamos entrar no projeto dele. O grande problema é que nós oramos e pedimos para que Deus entre na nossa história de vida que nós decidimos viver. Ele não vai entrar na igreja. Deus não, deixa eu te falar uma coisa que é duro. Deus não vai entrar na tua história de vida. A tua oração precisa ser o seguinte: Senhor, eu até aqui tomei as decisões que eu achei que eram certas. Me ajuda a entender o projeto que você tem para mim e me ajuda a mergulhar nele. Se você entrar no rio de Deus, é só você se largar, porque o rio naturalmente ele te carrega. Você não precisa nadar. Sabe quando você nada contra a correnteza? Você nada, quando você vai ver, você sai do lugar. Porque você está remando contra a maré. Só que quando você entra num rio e você se joga, o rio naturalmente te carrega. A vida com Deus ela é assim. Uma vida com Deus ela tem que ser leve. E eu não estou dizendo que não tem que ter problema. Problema todos nós temos. Eu também tenho muitos, mas muitos. Essa semana então, são tantos problemas que eu não sei nem por onde começar. De verdade, não sei nem por onde começar. Eu comecei essa semana pedindo a Deus uma orientação por onde começar, de tanto BO para resolver. Mas eu não permito que os problemas da vida venham roubar a essência de Deus na minha vida. Eu não permito que os problemas do mundo venham apagar o tamanho do Deus que eu e você servimos. Eu entendo que os problemas eles foram feitos para serem resolvidos, mas os problemas não podem ser maior do que o Deus a qual eu sirvo. A Bíblia é clara. Deus nunca permite um fardo maior do que nós possamos carregar, sim ou não? Se a Bíblia diz que Ele não permite um fardo maior, eu entendo no meu espírito que todos os problemas que eu estou enfrentando, eu tenho condições suficientes de sair dele. Ah, pastor, mas tem momentos que a gente não enxerga. Eu concordo 100% contigo. Tem momentos que a gente acorda, a gente não sabe nem por onde vai começar. Quando o telefone começa a tocar, dá vontade de desligar ele e não atender mais. É isso ou não é? Claro que é. Mas não é fugindo dos problemas que a gente vai resolver o problema. Os problemas foram feitos para serem encarados. A gente precisa atender o telefone e resolver os problemas e dizer que a gente vai resolver o problema. Ninguém deve porque quer, as pessoas devem por necessidade. Eu não conheço uma pessoa assim, eu vou resolver, eu hoje acordei, eu resolvi dever para alguém. Ninguém deve porque quer, as pessoas devem por necessidade. Agora a pergunta é, está disposto a resolver aquilo que você precisa resolver? Ou você está fugindo daquilo que você precisa fazer? Por que está calado? A vida, vamos voltar para a Bíblia. A vida, ela é muito curta. A Bíblia nos diz que nós temos um tempo finito nessa terra. Tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar. O relógio, ele vai correndo ao contrário. Cada dia que passa é um dia a menos na tua e na minha vida. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O tempo que te resta, quais são os projetos que você tem para fazer em relação ao Deus a qual você serve? Você pensa nas coisas do reino? Ou você só pensa nas tuas coisas? Você pensa em fazer alguma coisa
para que o nome do Senhor seja exaltado? Ou você só está preocupado em resolver os teus B.O.s? Porque quando Salomão resolveu se casar com uma prostituta, a Bíblia não diz, mas eu creio no meu coração, que ele não olhou para um passado daquela mulher chamada Raabe, mas ele deve ter olhado para a atitude daquela mulher, de ter levado um povo inteiro de Israel a tomar posse da cidade chamada Jericó. E o mais interessante na história de Raabe, e aqui eu termino, é que Raabe, ela não só colocou dentro da sua casa os espias, mas ela incentivou no coração deles a certeza de que eles iriam possuir a terra. Ela diz assim: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, vocês vão possuir a terra, porque o povo aqui está atemorizado com vocês. O povo aqui todo sabe o que o Deus de vocês está fazendo. Então está todo mundo morrendo de medo. A hora que vocês entrarem aqui vai ser fácil vocês tomarem posse disso. Porque Deus é assim. Deus, antes de te dar uma vitória, antes de me dar uma vitória, Ele sempre vai confirmar no nosso coração que Ele está conosco e que a vitória é certa. Não tenha dúvida. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. O Deus que te chama para uma obra é o Deus que te capacita no meio dela. O Deus que te chama nessa obra, te capacita no meio dela, é o mesmo Deus que vai finalizar essa obra na tua vida. Mas por que Ele vai finalizar, pastor? Porque Ele gosta de mim? Também, porque Ele te ama muito. Mas Ele vai finalizar porque não tem nada a ver contigo, tem a ver com Ele. Ele quer que o nome dEle seja glorificado no meio da terra. Porque quando você vence, quem está vencendo na verdade não é você, mas é Ele. Ele usa pessoas simples, sem expressão nenhuma. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver uma mulher chamada Tamar. Nós estudamos isso algumas aulas atrás, alguns cultos atrás. Tamar é uma mulher que se relacionou com o filho de Judá, com Er. A Bíblia diz que o Senhor matou Er. Aí a Bíblia diz que Tamar, ela vai se relaciona com Anã, que era o filho, por causa do levirato. Quando um filho mais velho morria, o irmão que vinha depois precisava ter relações com a cunhada, para que a cunhada ficasse grávida do irmão falecido. Estamos juntos até aqui? Então Onã, ele agora se relaciona com Tamar para fazer filho de Tamar, mas o filho não era dele, o filho era de Er, do seu irmão que morreu. Só que quando ele, em vez de jogar o sêmen dentro de Tamar, ele jogava o sêmen no chão. Ele se relacionava com a mulher, ele abusava da mulher, se prostituía com a mulher e jogava o sêmen no chão. E a Bíblia diz que quando o Senhor viu aquilo, o Senhor matou Onã. Agora sobra um irmãozinho pequenininho chamado Selá, um menino que não tinha condições de casar. Aí o pai Judá fala assim: não, minha filha, olha só, eu vou cuidar do menino, volta para a casa do teu pai. Quando ele estiver grande, eu vou dar ele para casar com você, tá bom? Tá bom. O menino cresce e Judá não cumpre a promessa. Tamar se coloca também como uma prostituta. Olha que coisa incrível. Tamar se passa como uma prostituta, Judá passa pelo lugar. Quando vê aquela prostituta, ele se relaciona com ela, ele tem um caso com ela e bota ela grávida. Passado alguns meses, chega a notícia e fala: ei Judá, a tua nora, ela está grávida e nós não sabemos de quem. A lei manda matar. Então agora Judá chama Tamar e fala assim: ei, vem para cá que agora eu vou te matar porque você se prostituiu. Aí Tamar fala assim: tá bom, mas antes de me matar, deixa eu te dizer uma coisa. A pessoa com a qual eu me relacionei é dono desse anel aqui, desse cajado, de tudo isso. Você sabe quem é esse cara? Aí Judá fala: uau, você é mais justa do que eu. A pessoa era o próprio Judá. Quando a gente lê a árvore genealógica de Jesus, isso tem que ficar muito claro no teu coração. A árvore genealógica fala de prostituta, fala de mentiroso, fala de Davi que adulterou, que matou, fala de um monte de pessoas, como eu e como você, pessoas imperfeitas, mas pessoas que no momento em que foram visitadas pelo Messias, responderam ao chamado, e por responder ao chamado, fizeram parte da sua história. De verdade, eu não sei qual é o nosso destino. Ou melhor, quando eu digo destino, o destino eu sei. Eu não sei o que vai acontecer conosco daqui para frente. Mas uma coisa eu tenho certeza no meu coração: enquanto houver forças na minha vida, eu quero servir ao Senhor com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma.
Porque eu não quero passar por essa terra e não ser lembrado pelas pessoas. Eu quero que o dia que eu partir daqui, porque todos nós vamos partir, eu quero partir daqui, eu quero que meus filhos digam: o meu pai era um homem de Deus. O meu pai fez parte de uma história de que Jesus chamou ele para poder fazer parte. Raabe era uma prostituta. O rei de Jericó, quando vem na casa de Raabe, ele não pensa: pô, você é uma prostituta, talvez recebeu o homem na sua casa para se relacionar com eles. Ele não pensa dessa forma. Eu fiquei sabendo que uns espias chegaram na cidade e vieram na tua casa. Eu quero eles. Verdade, eles estiveram aqui, mas já se foram. Eles estavam escondidos no telhado. Raabe corre risco de vida para poder poupar a vida de 2 homens que ela não conhecia. O evangelho nunca foi sobre você, sempre foi sobre o outro. O dia que a igreja entender isso, a igreja vai viver coisas incríveis. Nós temos um sonho. Qual o sonho, pastor? Construir a cidade de Belém. Os índios são outra tribo, é um outro povo. Eles moram muito longe de mim e de você. Mas eu não posso ver um problema aonde eu tenho condições de ajudar e eu não me comover com aquilo que eu estou vendo. Isso não é evangelho. Por isso o coração queima. E por mais que alguns achem que a gente está tirando da gente para dar para o outro, não estamos tirando de ninguém, só estamos compartilhando, porque tudo que nós temos nunca foi nosso, sempre foi dele. Você só perde aquilo que é teu. E o que é teu, você que tem que aprender a administrar, porque afinal de contas é teu. Mas quando você entender que nada é teu e tudo é dele, você só precisa descansar, porque quem é dono de todas as coisas cuida dela. Quando você vai com calma na Bíblia, nós vamos perceber que nós somos mordomos. O carro que você anda não é teu. A casa que você mora não é tua, mas está no meu nome, até o momento que você ainda estiver nesse plano chamado terra. Porque quando você sair daqui, já não é mais teu. Mas é da minha família. Mas um dia a tua família também vai partir e vai ficar para alguém. Nada é nosso, tudo é emprestado. E por isso damos muito valor àquilo que é nosso, porque fui eu que comprei, porque o dinheiro é meu. Não, o dinheiro também não é teu, também é emprestado. Ele confia as suas riquezas de acordo com a capacidade de administrar. Tem uns que administram 1, tem outros que administram 2, e tem outros que administram 5. E o que administra 5 multiplica por 10, e ele tira daquele que tinha 1 e dá para aquele que tinha 10. Porque não tem a ver com dividir igualmente, mas tem a ver com compartilhar de acordo com o coração. Você ainda está aí ou não? Deus, isso é injusto. Um fica sem nada e o outro tem 10. A Bíblia diz que ele é a própria justiça, e tudo que vem dele é perfeito. Ele nunca foi injusto com ninguém. Ele só ensina na sua palavra. Se obedeceres, Deuteronômio capítulo 28, se quiseres obedecer, comerás o melhor desta terra. Mas se não quiser obedecer, também não tem problema nenhum, mas vai comer o pior dessa terra. A escolha é sua. Salmão decidiu escolher uma prostituta que fez parte da árvore genealógica mais à frente de Jesus. Que eu e você possamos aprender a cada dia, olhar para as pessoas, não de acordo com aquilo que elas aparentam ser, mas de acordo com a forma como Deus enxerga a vida delas. Porque aquilo que você acha
que muitas vezes não é bem visto, talvez o Senhor tenha um projeto gigante na vida dessa pessoa, e você está descartando aquilo que Deus aprova. Você ainda está aí comigo? Por isso o Evangelho, a Bíblia diz que ele pega as coisas loucas, Márcio, para confundir os sábios. Ele pega as coisas que não são, para confundir aqueles que se acham. Porque o nosso Deus, ele não tem uma regra exata para as coisas. Eu e você sabemos que 1 derruba 1000. E nós sabemos que 2 na nossa matemática derruba 2000. Mas a minha Bíblia, igual a tua, diz que 1 derruba 1000, mas 2 juntos derrubam 10.000. Porque a matemática de Deus não fecha com a nossa. Quando a gente vai para o campo natural, 300 homens foram levantados para lutar naturalmente contra 300 homens. Mas a minha Bíblia, igual a tua, em Juízes, diz que 300 homens destroem um exército inteiro, que parecia como um enxame de gafanhotos. Você consegue explicar isso? Existia um exército de 32.000 pessoas. Ele falou assim: não, tem muita gente, vamos mandar embora, porque senão vocês vão achar que foram vocês que venceram. Diz que quem tiver com medo pode ir embora. 22.000 vão embora e fica 10. Aí Deus falou assim: ainda tem muita gente ainda, Gideão. Manda beber água. Quem beber água, pegando a água e trazendo para a boca, tu bota de um lado. Quem beber igual um cachorro, tu bota para o outro. A Bíblia diz que aqueles que beberam igual o cachorro eram 9.700, e 300 pegaram água e trouxeram até a boca. Porque um soldado de verdade, ele fica ligado, ele está com a arma na mão e ele pega a água e traz na boca. Ele está preparado para uma guerra. Você ainda está aí? E aqueles que bebem igual o cachorro, na verdade estão adorando a outros ídolos, como eles tinham costume de adorar. O que Deus está dizendo para eles é o seguinte: Gideão, de nada adianta tu guerrear com muitas pessoas que não têm o meu coração. Eu quero homens, Gideão, que tenham o meu coração. Não importa se são 300, são 5 ou se é 1. Só precisa ter o meu coração, que se tiver o meu coração, eu dou a vitória. Quem dá a vitória sou eu, Gideão, não é você não. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu quero, no final desse culto, eu quero trazer uma palavra de esperança para o teu coração. Não uma palavra de encorajamento, mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que fez na vida de Gideão, o mesmo Deus que fez na árvore genealógica de Jesus, é o mesmo Deus que continua fazendo nos dias de hoje. Ele não muda, é o mesmo Deus, a mesma essência, a mesma glória, o mesmo poder. Ele não muda. Pastor, então por que ele não faz? A pergunta é: estamos preparados, capacitados para receber o que ele tem para nós? Porque de nada adianta você receber uma bênção e continuar gastando ela no lugar onde não se deve gastar. Deus só vai te prosperar o dia que você entender o que é reino de Deus. A minha Bíblia, igual a tua, diz que nos últimos dias Deus tiraria do ímpio para dar para o justo. Eu me agarro tanto nessa palavra, e eu acredito que esses dias... Hoje eu estava falando com um cara que eu estou negociando um terreno da nossa igreja. Aí eu falei com ele, eu falei: você tem alguma posição? Ele falou assim: ainda não, Léo, eu acho que semana que vem eu te dou uma posição. Eu falei: eu te aguardo. Léo, você melhora a tua proposta? Não melhora, é o meu limite. Porque eu falei com o Senhor: se esse é o terreno, eu quero que você confirme no meu coração que esse é o preço. Porque quando a gente começa a dar o nosso jeito, já não é mais Deus fazendo, é a gente que faz. E se esse é o lugar, Deus vai fazer com que a pessoa não entenda nada e ela faça do jeito que Deus mandou fazer. Porque não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Feche seus olhos, por favor. Pai, eu te agradeço por essa noite. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito nessa casa. Eu peço, meu Pai, que Tu levante homens e mulheres cheios do Teu Espírito nesse lugar. Prospera o Teu povo, meu Pai, de uma forma abundante nesses dias. Mas acima de tudo, dê para eles o Teu coração. Ajuda eles a entenderem, meu Pai, o que é generosidade.
porque a tua palavra diz que a alma generosa ela prospera. A Bíblia diz que aquele que tem um coração contrito, quebrantado, o Senhor se agrada. Nos ajuda a compreender um pouco, meu Pai, sobre tudo que nós estamos estudando na árvore genealógica. Que esses cultos não sejam mais um culto na nossa vida, mas que seja um ensino que venha ficar marcado na nossa história, dentro do nosso DNA, para que nós possamos de fato responder ao teu chamado e sermos uma igreja relevante nesta terra. Nós não queremos ser uma igreja grande no tamanho, mas nós queremos ser relevantes naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do teu Espírito, Pai, as doces consolações do teu Espírito se façam presentes todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, amém e amém. Vá em paz, vá feliz.